pessoal, vamos então para a nossa quinta e última aula sobre termodinâmica, tá? Hoje nós vamos concluir falando do ciclo de Carnot e das máquinas refrigeradoras, ok? Pessoal, o que é o ciclo de Carnot? Nicolas Sadi Carnot, né, um francês, para muitos ele é conhecido como o pai da termodinâmica. Ele lançou as bases fundamentais da termodinâmica. Ele que lançou a ideia inicial de que trabalho e energia eram grandezas equivalentes, tá ok? Então, o que eu tenho aqui? Aquele modelo que a gente já fez da máquina térmica, tá? Ciclo de Carnot é para máquinas térmicas, tá? Para máquinas térmicas. Então, eu tenho aqui temperatura da fonte quente T1, temperatura da fonte quente T2. Aqui eu estou sendo específico, temperatura na escala absoluta, tá? A escala Kelvin. Então, Q1, quantidade de calor que a máquina recebe para trabalhar. Trabalho que ela realiza, né, a parte útil da energia. Q2, o que ela dissipa, né, a energia dissipada, a energia inútil da máquina. Então, Nicolas Sadi Carnot, ele provou que para a máquina térmica ter o maior rendimento possível, veja, eu não estou falando rendimento 100%, eu estou falando o maior rendimento possível. Então, o rendimento máximo de uma máquina que opera em ciclo é quando esta máquina opera entre essas quatro curvas, duas isotermas e duas curvas adiabáticas, tá? Então, se eu tenho aqui um ciclo horário, máquina térmica é ciclo horário, se eu tenho um ciclo horário A, B, C, D, A, entre duas isotermas e duas adiabáticas, esse aqui é o ciclo que me dá o maior rendimento possível, tá? E o Carnot provou que quando uma máquina opera neste ciclo, a quantidade de calor Q1 está diretamente proporcional à temperatura T1 e a quantidade de calor Q2 está diretamente proporcional à temperatura da fonte fria T2, certo? E aí a gente pode estabelecer essa relação, né? Q2 está para T2, assim como Q1 está para T1, ou seja, Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Se eu pegar a fórmula do rendimento da máquina térmica, o rendimento de qualquer máquina térmica, você lembra, né? 1 menos Q2 sobre Q1, voltando. Pode ser 100%? Não, tá? Segunda lei da termodinâmica. Por quê? Nenhuma máquina pode ter um rendimento 100%. Para ela ter um rendimento 100%, esse termo teria que ser zero. Para esse termo ser zero, Q2 tem que ser zero. O que significa o Q2 ser zero? É uma máquina que trabalha sem esquentar. É uma máquina que tudo que ela recebe da fonte quente, ela transforma em calor. Isso não existe, tá ok? Bom, e aí, se Q2 sobre Q1 é T2 sobre T1, então na máquina de Carnot eu posso escrever 1 menos T2 sobre T1. Mais uma vez, pode ser 100%? Nunca. Por quê? Não são temperaturas absolutas? Para esse rendimento ser 100%, quanto que teria que ser o T2? Zero. Zero Kelvin. Tá? Então, quer dizer, não pode liberar nenhum calor. A fonte fria não foi aquecida por nada. É o zero absoluto, isso não existe. Ok? Então tá aí, este é o famoso ciclo de Carnot, tá? Costuma cair, algo normalmente é mais teórico, algumas vezes cai perguntando essas formulazinhas aqui, essa aqui costuma cair mais do que essa, tá? Mas muitas vezes cai a coisa até mais teórica, tá certo? E agora eu vou te apresentar as máquinas refrigeradoras ou máquinas frigoríficas. Pois bem, gente, então, o que são máquinas frigoríficas ou máquinas refrigeradoras? Lembra do enunciado de Rudolf Clausius, da segunda lei da termodinâmica? O calor não flui espontaneamente da região de menor temperatura para a de maior. Eu falei que eu ia comentar isso depois. Ele não flui
espontaneamente. Mas eu posso tirar calor de onde já está mais frio e mandar calor para onde está mais quente? Pode, só que não é uma coisa natural, não é espontâneo, tem que ser forçado. Isso é o caso das máquinas o quê? Refrigeradoras. Geladeira, freezer, ar-condicionado, todos têm o mesmo princípio de funcionamento, ok? Bom, tá aqui o esquema da máquina refrigeradora. O que a máquina refrigeradora faz? Ela tira calor da fonte fria e manda calor para onde? Para a fonte quente. Só que isso ela faz porque ela realiza trabalho? Não, ela recebe trabalho. Então, para a máquina frigorífica funcionar, ela tem que receber trabalho de uma fonte externa, tá? Então, o trabalho aqui é a energia que ela recebe para poder funcionar, tá bom? E no caso das máquinas frigoríficas ou refrigeradoras, a gente não define, não é conveniente usar o termo rendimento, a gente usa o termo eficiência, tá? Representado pela letra Epsilon. Então, o que é a eficiência? Por exemplo, a sua geladeira não está boa, não está gelando, tá? Que você vai falar, minha geladeira, falei tudo, minha geladeira não está gelando, ela está estragada, ou seja, ela está ineficiente. Está consumindo a energia normal, mas não está gelando, não está tirando calor lá de dentro, né? O ar-condicionado não está muito eficiente. Por quê? Porque ele está tirando pouco calor em função do trabalho que está sendo realizado sobre ele, tá? Da energia que ele está gastando. Então, quando que a eficiência é baixa? Quando retira-se pouco calor da fonte fria. Aí uma máquina que não está, uma máquina refrigeradora que não está muito eficiente. Tudo bem? Eficiência baixa é isso. Bom, peguei aqui um desenho da geladeira, não vale rir do professor, tá, gente? O desenho é ruim, tá? Então, hoje em dia, as geladeiras, aquela geladeira da vovó, né? Talvez a maioria de vocês nunca tenha nem visto aquela geladeira. A única fonte fria que ela tinha era um congelador lá em cima. E a geladeira era toda gradeada, né? Então, pelas correntes de convecção, o ar frio descia pelas grades e subia. E aí aquele ar frio refrigerava a geladeira inteira, através de correntes de convecção. Hoje em dia, os aparelhos refrigeradores, não são nem chamados de geladeiras mais, são refrigeradores, né? Eles têm compartimentos. Lá na geladeira da vovó, se colocasse um plástico para ficar bonitinho, um vidro em cima das grades, o alimento que estava nas partes mais baixas perdia muito mais rápido. Por quê? Se você vedasse as grades, o ar não tinha como circular. Então o congelador ficava muito congelado, muito frio lá em cima, e a parte de baixo esquentava, porque o ar frio não descia. Então os alimentos lá embaixo perdiam. Agora hoje não, né? Você tem compartimentos separados por placas de acrílico aqui na maioria das vezes. Por quê? Se você olhar no fundo do seu aparelho refrigerador, você tem uns buraquinhos. E atrás, na parte de trás, lá dentro do aparelho refrigerador, é o mesmo funcionamento básico da geladeira da vovó. Como é que funciona? Você tem na parte do fundo, estou pegando a parte do fundo aqui, ó, a parte interna e a parte externa. Na parte interna você tem tubos mais grossos lá. Você pode olhar isso aqui também no seu ar-condicionado, tá? Você levanta aquela capa para tirar os filtros do ar, quando você tira o filtro do ar, dá para você ver os dutos. Eles têm mais ou menos a espessura de um dedo, assim, ou de uma caneta, tá? Aqueles dutos são os dutos mais largos. E aí o que acontece? Dentro do aparelho, no caso do ar-condicionado, né, ele tem um ventilador por trás dele, que fica soprando este ar frio para dentro do ambiente. No caso dos aparelhos refrigeradores modernos, eles também têm um ventilador lá, tá? Que você tem esses dutos lá por trás, frios, e aí um ventilador joga o ar frio por esses buraquinhos, e aí refrigera cada compartimento. Bom, mas como é que é produzido o ar frio aqui?
você tem dutos largos dentro do aparelho refrigerador e dutos finos fora do refrigerador. Lembra da transformação adiabática? O gás, quando ele expande rápido, a temperatura dele o quê? Diminui. E quando ele é comprimido rapidamente, a temperatura o quê? Aumenta. Então o que a gente tem? Nós temos um motor que vai ser ligado à tomada, à fonte de energia. Esse motor aciona um compressor de ar que empurra o ar. Este compressor de ar, ele faz o gás circular aqui dentro. Esse gás circulando aqui dentro, quando o gás entra dentro do aparelho, veja, ele sai de um tubo bem fininho e vai para um tubo grosso. Quando esse gás sai do tubo fino e entra no grosso, o que ele faz? Expande rapidamente. Ao expandir rapidamente, transformação adiabática, temperatura dele o quê? Cai. E a temperatura dele cai, é um tubo normalmente de alumínio, que é um ótimo condutor de calor, tá? Você lembra disso lá? Então, este tubo de alumínio fica muito frio, muito gelado, né? E refrigera tudo que está aqui dentro. E aí, esse ventilador sopra esse ar frio para dentro do aparelho refrigerador, certo? E aí, quando esse gás sai para o tubo fino, quando ele sai para o tubo fino, ele sofre uma compressão adiabática. E aí a temperatura dele o quê? Sobe. Então ele esquenta. E aí ele corre aqui dentro. Muitas vezes ele corre até da forma líquida aqui. A compressão é tão grande, tá? Que como ele foi muito comprimido rapidamente, quando ele foi comprimido rapidamente, ele esquenta muito. E essa grade fica toda quente. Ou seja, eu estou tirando o calor de onde já está mais frio e mandando calor para onde está mais quente. Essa grade geralmente fica bem mais quente que o ambiente aqui. No caso do ar condicionado, isso aqui, ó, hoje em dia vem até com a capa também protetora lá. Só que você pode olhar, o fabricante da geladeira ele fala, você tem que deixar uma área de ventilação atrás da geladeira, né? Hoje é muito comum, né, nas casas as pessoas fazerem aquela estantezinha lá na cozinha, aquele armário na cozinha, né? Onde ele coloca lá as gavetas, põe um micro-ondas, põe a geladeira, põe um forno elétrico, né? Mas mesmo na parte onde vai a geladeira, tem que deixar uma ventilação, porque este ar quente ele tem que sair lá de trás, tá certo? E aí, no caso do ar-condicionado, você tem a parte que fica interna, né? Esses ar-condicionados mais modernos, você tem a parte interna e tem a parte externa, que eles chamam de parte condensadora, que é onde tem o compressor e o motor, é onde faz mais barulho, tá? E aí você tem o tubo fino que entra dentro do ar-condicionado, fica grosso, e aí aqui é jogado o ar frio para o ambiente, e a hora que ele vai para a parte condensadora lá fora, você tem um duto fininho e um ventilador, né? Esse calor aqui ele é soprado lá para fora. Tudo bem? Tá aí então o funcionamento das máquinas refrigeradoras, tá? Com isso a gente encerra o nosso assunto de termodinâmica, tá ok? E, consequentemente, encerramos também a termologia. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.